Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste dia 1º de outubro de 2021, 26ª semana do Tempo Comum. Cor litúrgica continua sendo a branca, porque, nossa, essa semana inteira, né, desde quarta para cá, é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, tá? É a mesma santa. Santa Teresinha, não confundir com Santa Teresona, Santa Teresa d'Ávila, que será agora no dia 15, eu acho. Mas quando chegar perto eu avisarei. Bem, você que é super, hiper devoto de Santa Teresinha, também deve ser devoto de São Padre Pio, então pode rezar para ele. São Padre Pio tinha uma devoção particular a Santa Teresinha, olha que coisa interessante. Tanto é que ele fez uma bilocação para estar participando da missa lá, né, de beatificação e tal, de colocar ela nos altares dos santos efetivamente, né, para ver como o pessoal já lia os livros dela, né, a doutora da igreja. Bom, nesse dia 1º de outubro, nós também não podemos esquecer que iniciamos, além de um mês importante, começamos agora o mês que a igreja aqui do Brasil diz ser o mês das missões, os missionários. Pela Rede Mundial de Oração do Papa, o tema desse mês é o discípulo missionário, sair em missão, tá? No estilo do carisma do Papa Francisco, que você deve saber bem. Certo? Então, nessa sexta-feira, para você que é devoto de Santa Teresinha, que Deus cuide de vocês, mas principalmente Santa Teresinha interceda pela conversão de todos, né? Eu não sou devota, apesar que eu tenho que voltar a minha amizade com ela, né? Eu tenho uma história com Santa Teresinha. Não foi muito agradável, mas ao mesmo tempo foi positivo, apesar de eu não, na época, eu ficar meio abalada assim. Mas é uma história longa, pessoal. Como é muito, muito pessoal, particular, eu prefiro não contar. A única coisa que eu já falei de Santa Teresinha é que havia uma pessoa e diz que, e olha que interessante, era o ano que os restos mortais de Santa Teresinha, as relíquias, não é restos mortais, as relíquias de Santa Teresinha peregrinaram no Brasil. Isso foi em 96, se não me engano. E passou em todas as regiões do Brasil, tá? Teve gente até que daquela época virou frei, carmelita, teve conversão. Eu tentei ir na missa lá, só que, poxa vida, a minha colega lá errou o horário da missa, a gente até faltou aula na faculdade. E chegamos lá, já tinha acabado a missa. Mas eu vi os restos mortais, parecia um caixãozinho mesmo, pequeno, assim, cheio de rosas e tudo. Devia ter tocado nela, mas de qualquer forma, essa foi a parte positiva. Até hoje é bem vívido assim na memória. Mas o lado negativo foi que eu tinha um contato com uma pessoa que se dizia que era a encarnação da Santa Teresinha, porque começou a ter sonhos mesmo. E na época eu era ligada no esoterismo, mas aquilo mexeu um pouco comigo e eu acabei comprando uns livros da Santa Teresinha. Só que depois eu me desfiz. Eu tenho que comprar de novo. Tem que ler de novo. Porque na época eu não entendi. Eu li, mas não entendi. Hoje acho que eu entenderia melhor o trabalho da Santa Teresinha. Mas a partir daquele momento, infelizmente, aconteceram umas situações horríveis envolvendo com a pessoa que dizia que era a reencarnação de Santa Teresinha. Isso é o máximo que eu vou dizer para vocês, tá? Foi algo muito desgastante que eu, querendo ou não, eu fiquei de mal com a Santa Teresinha, mas a culpa não é dela. Foi uma situação nefasta, talvez até uma tentação do demônio para me tirar dessa, de repente ler sobre Santa Teresinha, sobre conhecer mais o carisma dela. Tanto é que eu já citei alguns livros aqui de biografia lindos mesmo, maravilhosos. Não chega aos pés do que eu já li depois, tem as obras dela, né? Mas minha relação com a Santa Teresinha nunca foi a mesma, por isso que eu não sou devota dela. Apesar, eu hoje desconfio que ela quer fazer amizade comigo ainda. Acho que sim. Porque eu já fiz a novena da Santa Teresinha, já aconteceu coisa boa. Não pra mim. Não pra mim. Eu fiz aquela novena, foi até engraçado. Para 2 padres. E cada um recebeu a sua rosa. Que foi legal. Eles nem sabem, né, que eu fiz para aqueles 2, os 2 padres não sabem, mas depois eu vi postando no Instagram, porque eu não tenho contato com eles.
são de fora da Diocese de Curitiba. Cada um recebeu um presente. Um tirou a foto de uma rosa. Acho que a pessoa não entendeu, né? Ele mesmo não sabe. O outro ganhou um livro de obras completas da Santa Teresinha. Então, que Santa Teresinha ajude esses dois padres, né? Porque são dois padres bem abençoados. Não vou citar nomes, não. Não é de Curitiba, tá? Mas Deus ajude na missionaridade deles. Então, assim, de alguma forma, Santa Teresinha me ouve, né? Intercede por mim, tudo. Só que eu fiquei com gosto amargo, porque foi um troço muito traumático, assim, sabe? E eu, infelizmente, eu já falei pra vocês que hoje em dia eu começo a travar e suar, dar síndrome de pânico mesmo. Então eu não queria voltar muito ainda. Mas talvez eu tenha que rever, comprar uma outra edição, alguma coisa assim pra tranquilizar meu coraçãozinho, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por ela. E amanhã, dia dos Santos Anjos da Guarda, também provavelmente vai ser branco também, tá? Bem, eu tinha algumas coisas para falar hoje, mas o que aconteceu? Ontem, como ficou 50 minutos de áudio, eu não falei do Catecismo da Igreja Católica. Então, hoje, para compensar, eu vou ler 2 parágrafos já de cara, tá? Não depois da liturgia, já vou ligar, eu vou ligar aqui o livro e já vou falar sobre 2, tá? 2 parágrafos. A gente está nos sacramentos da igreja, né? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pelo menos a oração a gente pode começar, né? Oração ao Santo Anjo da Guarda do Brasil até meados de novembro. Aí, ó, eu acabei de lembrar o que eu tinha que falar também. Vou ver se eu falo agora, para não perder o fio aqui da lógica. Mas vamos lá. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós os suplicamos que, com o auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que eu ia falar? Então, gente, seguinte. Antes de iniciarmos o catecismo, eu tô desde ontem para falar, eu esqueci, porque aí juntei um monte de coisa nada a ver. Dia 29 agora foi a finalização da quaresma de São Miguel Arcanjo. Aí eu falei para vocês que, assim, antes da quaresma de São Miguel Arcanjo, existe uma quaresma dedicada a Nossa Senhora. Mas antes de exatamente fazermos isso, é preciso uma contextualização. Primeiro, quem que começou com as quaresmas? Principalmente a de São Miguel Arcanjo, que nós fazemos hoje em dia. Então, quem começou com tudo isso foi São Francisco de Assis. Então, o que eu estou falando está no site franciscanos.org. Então, quando você for procurar isso, procure Quaresmas de São Francisco de Assis, franciscanos.org, no Google, do jeito que eu estou falando. Aí, pá, cai lá no artigo. Fora que existem artigos exclusivos sobre quando que começou a quaresma só de São Miguel. Por que eu estou pedindo para você ver esse das quaresmas de São Francisco de Assis? Porque existe uma lógica na cabeça de São Francisco, devocional, que parece mais exercícios espirituais, tá? Não ficaram registrados, a única coisa que se sabe são as datas.
Então, depois da Páscoa, que ele chama de Quaresma das Quaresmas, que a Páscoa, você sabe, antes de chegar a Páscoa tem o período quaresmal. Esse é a Quaresma das Quaresmas, não tem como deixar de fazer, tem que fazer. Passado isso, existem datas que são feitas de 40 em 40 dias, né? Ou mais de 40, porque é pulado o domingo. E que vão até a Quaresma São Miguel Arcanjo. Mas eu quero só dizer aos navegantes o seguinte: se fosse pelo calendário de São Francisco de Assis, terminado a Quaresma de São Miguel Arcanjo, é feita a Quaresma dedicada à festa do Menino Jesus, que é o Natal, que é o período do Advento. Aí eu não tenho as datas. Porque o que eu ia fazer? Como a Quaresma São Miguel Arcanjo deve ser punk para todo mundo, quando eu falo punk é pancadaria mesmo. Não foi fácil, né? Foi fácil? Não precisa responder para mim. Responde para tua consciência. Foi fácil? Eu conheço algumas pessoas que não conseguiram levar adiante a Quaresma. Ou pipocaram, né? Tipo, deixaram de fazer alguns dias, depois retomaram. E eu acho engraçado que tem um auê para começar, mas na hora de finalizar, Jesus, Senhor Jesus, né? Tenha piedade de nós, não é? Então, qual que é a proposta para o ano que vem? Mas eu já ia começar agora, só que agora eu vou ter que pensar como é que eu faço essa Quaresma do Advento. Dá início, dá um start agora para o período do Advento, né? Fazendo um preparatório com penitência e tudo. Mas quando chegar bem antes da Quaresma de São Miguel Arcanjo, existe a Quaresma dedicada a Nossa Senhora. Então, antes do dia 15, então, no período que vai do dia 29, se não me engano é isso, tá? É no dia de São Pedro e São Paulo. E isso que existe uma Quaresma dedicada a São Pedro e São Paulo também, mas aí eu não faria tanto. Então, depois do dia de São Pedro e São Paulo, que acho que é dia 29 de junho, segue-se todo o período de julho e agosto, tá? Porque começa a Quaresma de São Miguel começa quando? 15 de agosto, que é um dia de Nossa Senhora. Então, é todo um preparatório dedicado a Nossa Senhora. Eu ia fazer uma proposta pessoal, você não precisa fazer, mas eu queria que antes de começasse, você lesse o artigo do franciscanos.org, tá? Para dizer que eu não sou uma herética, que eu não tô fazendo os troços nas doideiras da minha vida, tá? Certo? Porque para um preparatório melhor para o combate espiritual. Porque eu vou dizer o seguinte, se você vai só com São Miguel Arcanjo, a paulada na cara é bem grande, tá? Indo com Nossa Senhora, a paulada é maior ainda, mas pelo menos Nossa Senhora tá na retaguarda, né? E tá na tua frente também. Então, se você penou nessa Quaresma de São Miguel Arcanjo, eu falo por mim. Às vezes que eu fiz, quando eu terminava, eu já tinha desfalcado alguns dias. Mas eu já colhi frutos já dessas quaresmas, gente. Porque as coisas que eu pedi, eu comecei acho que em 2016, isso que eu já fazia a Quaresma de São Miguel Arcanjo esotérico. Isso que é o problema. Aí eu abandonei tudo, renunciei tudo, fiz a Quaresma de São Miguel Arcanjo, católico, mas olha, como eu não sabia o que era esse negócio de combate espiritual, eu saí acabada, né? Aí eu parei, porque eu pensei assim, não, eu tenho que fazer como São Francisco fazia, pelo menos na intenção que ele fazia. Então, existe um período quaresmal antes de São Miguel Arcanjo. Então, eu tenho o texto impresso, depois eu vou falar com calma. Eu não sei se eu vou fazer o do Advento, eu vou pensar ainda como é que eu vou fazer. Até porque o período do Advento é Advento, né? Não é um período assim... o pós-natal é que nem Páscoa, né? Você não faz jejum nem penitência, né? Então, depois do dia 25 as oitavas do Natal, tem todo um esquema aí, né? Mas antes, como é a cor roxa, então acho que dá para fazer a Quaresma, né? Então eu vou fazer a contagem dos dias certinho, se é que já não começou, e vou contando aí o que acontece, né, gente? Porque eu não fiz a Quaresma de São Miguel Arcanjo, eu falei que eu ia rezar, mas, gente, aconteceu cada coisa na minha vida. E olha que eu não fiz a Quaresma. Acho que quem me acompanhou aí nesses áudios sabe, né? Nossa, deu uns iquisiram, uns emocional travado, deu síndrome de pânico, deu uns perereco aí grande pra mim. Então imagina quem fez. Eu não recrimino, mas eu digo combatentes em Cristo e filhos de Nossa Senhora.
Consagrado São Padre Pio. Gente, se você não é que você não vá sofrer na próxima quaresma de São Miguel Arcanjo, mas se o negócio tá difícil, vamos fazer uma outra proposta. Vamos fazer que nem o pessoal das Olimpíadas, vamos nos preparar um pouco antes, né? E quem sabe isso também não seja um estímulo para um exercício espiritual. De repente você não está conseguindo fazer os exercícios espirituais como Santo Inácio de Loyola propôs. Tem outros santos que têm exercícios espirituais, né? Às vezes, sei lá, o método não foi. E eu, até a consagração à Nossa Senhora é um tipo, para mim, é um tipo de consagração, é um tipo de exercício espiritual também que me exige bastante. Eu já falei que quando eu vou fazer a consagração pelo método Montfort, olha, o Espírito Santo tem me mostrado coisas a meu respeito assim medonhas, aí eu tenho que resolver. E esse ano eu estava um pouco alterada mesmo, emocionalmente falando, eu comecei a fazer uma consagração atrás da outra, eu quase morri. Não morri não, desculpa, é força de expressão, mas nossa, foi difícil, gente, parece que eu entrei no clima de combate no MMA, assim, sabe? Luta livre. Foi difícil, gente. Eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 consagrações. Tá tudo registrado aqui num diáriozinho. Meu senhor, gente. Mas foi, resolveu. Resolveu coisa até que eu achava que eu não ia resolver nunca. Mas resolveu. Coloquei os pingos nos is em alguns assuntos, sabe? Isso é muito importante. Então, assim, se você também já fez a consagração, acha que não para mim não é assim tão pesado, para mim tá? Particularmente mas não é para você e você quer fazer algo diferente, um tipo de exercício espiritual, gente, eu sugiro seguir na trilha de São Francisco de Assis nas várias quaresmas que ele fazia, tá? Acho que, então, depois da quaresma das quaresmas, que é a quaresma maior, ele fazia não sei, tem algum que vai de abril para maio, depois ele faz um que é dedicado a São Pedro e São Paulo, que vai até junho. De junho tem a quaresma dedicada a Nossa Senhora, depois a quaresma de São Miguel Arcanjo e depois a quaresma do Advento, com penitência. Por isso que o homem era magrinho e morreu. Morreu cheio de doencinha, né? Porque ele fazia bastante jejum, bastante penitência. É sério, gente. A vida em Cristo é isso, sacrifício, né? Tá? Fica a dica. Gente, tá. Aqui, cadê onde? Ei, perdida. O Catecismo da Igreja Católica. Vamos entrar agora no ponto 1, os sacramentos de Cristo, parágrafos 114 e 115. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras e ações de Jesus durante sua vida oculta e durante seu ministério público já eram salvíficas, antecipavam o poder de seu mistério pascal, anunciavam e preparavam os que iriam dar à Igreja quando tudo fosse realizado. Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos daquilo que agora, por meio dos ministros da sua Igreja, Cristo dispensa nos sacramentos, pois aquilo que era visível em nosso Salvador passou para seus mistérios. Eu vou falar também do parágrafo 1116, então, eu comecei no parágrafo 1114, porque o parágrafo 1116, ele é curto, tá? Então eu vou ler. Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Pronto. Falo depois amanhã, beleza? Agora vamos para a liturgia da palavra com a graça do bom Deus. A primeira leitura de hoje é livro de Baruque, capítulo 1, versículos de 15 a 22. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados. Pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sob os nossos olhinhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz.
Por isso, persegue-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que emana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 78, com o refrão: por nosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram ao Senhor o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhe desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Muito bem. O evangelho de hoje, Lucas 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, me escuta, e quem vos rejeita, me despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Muito bem. A liturgia de hoje termina aqui. E o evangelho do dia 26º domingo do tempo comum de setembro, foi Marcos 9, versículos 38 a 48. Tem um detalhe aqui, que é o seguinte. O evangelho de ontem foi Lucas 10, versículos de 1 a 12. E hoje foi Lucas 10, de 13 a 16. Então, há uma continuidade aí. Jesus está sendo desprezado e ele fala as consequências desse desprezo. Ó, vocês estão me desprezando, não estão me ouvindo. Coisas acontecerão, tá? Então, presta atenção nesse detalhe, tá bom? Gente, eu vou finalizar por aqui, tá? O áudio já ficou grande também. Desejo a todos um ótimo dia de Santa Teresinha. Se você não recebeu a rosa hoje, fique atento para todo o mês de outubro, porque no mês de outubro é dedicado às missões e a nossa patrona do mês é Santa Teresinha, né? E ela tem várias histórias interessantíssimas, assim, que mesmo na clausura ela escrevia cartas estimulando as missões. Então ela é patrona das missões, tá bom? Tem gente que não gosta de Santa Teresinha por causa da teologia, o carisma dela. Não vou chamar de teologia, né? Mas o carisma dela é muito simples. Mas, gente, o mais difícil é ser simples na perseverança em Cristo, nesse olhar de criança muito amada, né? A criança que ama Cristo e Cristo que ama esta criancinha. Parece bobo, por isso que eu não entendi muito os escritos dela, eu achava muito bobinho, mas não é. É a pureza da criança que recebe o reino dos céus. Eu não conheço histórias dela, mas existe circula muito no Instagram um desenho de um artista que eu não sei quem é, em que ele colocou Santa Teresinha olhando para o Santíssimo Sacramento e falando: Senhor Jesus, eu não mereço o céu, mesmo que eu vá parar no inferno, eu vou estar louvando o seu nome. Aí Jesus fala para Santa Teresinha: olha, Santa Teresinha, se não existisse um céu, eu criaria um exclusivamente para você. Certo? E aí hoje eu estou gravando, terça-feira, tá? Estou antecipada. Hoje eu ouvi a homilia de um padre,
nesse dia... Não, hoje não é terça, desculpa, hoje é quarta, dia de Santos Arcanjos. E nessa homilia dos Santos Arcanjos, o padre falou sobre o santuário de São Miguel Arcanjo na Itália, em que o próprio São Francisco foi tentar visitar, já que retomando o São Francisco, né? Ele foi tentar entrar, ele percebeu, porque São Francisco tinha visões, ele era sensível à graça de Deus. Ele não se sentiu digno de entrar nesse santuário na gruta de São Miguel Arcanjo. Olha só, hein? Eu tô falando de um santo qualquer? Gente, estamos falando de São Francisco de Assis, que em vida, tudo aquilo que nós vimos, sabemos, é mesmo sendo um santo da Idade Média, a mesma coisa de Santo Antônio de Pádua. E ele não se sentiu digno. É que nem aquela história do São Padre Pio de Pietrautina. Diz que ele chorando, falando assim para os irmãos, confrades, eu choro porque, imagina, no dia do meu batismo, no dia do batismo dele, era bebê, diz que ele pecou, porque não agradeceu a graça de receber o batismo. Gente, isso que estamos falando de São Padre Pio, hein? E a gente, então? Eu não conseguiria entrar, então, nessa gruta, e eu, por não ter agradecido pela bênção do meu batismo, que foi tardio, foi feito aos 6 anos de idade, eu poderia ter morrido. Demorou um tempão para me batizarem, e sempre fui doente de saúde. Hoje em dia, graças a Deus, dá para ir levando. Mas assim, sabe? Gente, olha, se até os santos achavam que não ia ter o céu... Cara, eu vou ser bem franco em falar, se eu chegar lá no último andar do purgatório, eu vou estar feliz, viu? Porque e eu tenho que me contentar com isso, eu tenho que purgar até o fim dos tempos, porque eu mereço. Eu tô no merecimento mesmo, porque, gente, você ouve esse sentimento de erro, de culpa, de santos, não tô falando de qualquer santo, um santo pequeno, é um baita de um santo. Para mim, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, São Padre Pio são, como diz, santos dos santos, né? Só perde para Nossa Senhora e São José, lógico. Mas gente de uma vida, mesmo curta ou não, cheia de sacrifício, de jejum, tendo visões ou não tendo visões, escrevendo ou não escrevendo, fazendo testemunho, dando, né? E isso... Sabe, eu gostaria de compartilhar e repartir e partilhar esta reflexão. Como é que nós estamos levando a nossa vida de católico? E tem gente que acha que é a última bolacha do pacote, né? Desculpa. Tem padres, tem pessoas aí, pregadores, tem até gente que eu não conheço, que são influenciadores digitais aí, que eu não conheço a face, mas conheço o perfil, que deve se achar a última bolachinha do pacote, né? Eu acho assim que quando eu penso, né? Quando eu estiver num nível que eu não seja digna de fato de entrar num lugar santo, de qualquer coisa, então realmente talvez eu esteja no caminho certo. Mas enquanto isso, se eu achar que eu tenho que pegar uma relíquia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, um monte de coisa, eu acho que não tô no caminho, né? Eu acho que eu tô indo pro purgatório mesmo. Certo? Então, assim, que Santa Teresinha nos leve para o bom caminhar da santidade. Ela, aliás, Beato Carlos Acutis, se não me engano, o dia dele é dia 12 de outubro, tá? Eu tô acompanhando alguns perfis aí relacionados a Beato Carlos Acutis, eu espero que seja esse dia. E vamos tentar elevar a bandeira, né, da santificação dele, para que ele vire santo mesmo, porque eu vejo no corpo incorrupto dele algo muito impressionante. Um mistério de Deus mesmo. Tá certo que foi reconstruído o corpo, né? Mas é perfeito, parece que o menino tá dormindo. Certo? É que nem São Padre Pio. Deus tenha compaixão de todos nós, mas que acima de tudo a gente possa pelo menos chegar no dedão do pé de Santa Teresinha, gente. Santa Teresinha dizia que queria ser a última a entrar no céu, que ela seja a penúltima, que a gente fique atrás dela. Tenhamos essa humildade na real, assim, sabe? Tá bom? Ah, e para finalizar sobre Santa Teresinha, se você acompanha a Santa Faustina no diário, né, da Misericórdia, do Senhor Jesus da Misericórdia, diário dela, ela tem um parágrafo em que ela teve uma visão com a Santa Teresinha. Então, quem já leu boa parte do diário, você vai encontrar um parágrafo, não me lembro qual, não decoro assim números, tem um problema com números, em que ela
fala que teve um encontro com Santa Teresinha. E é muito interessante isso. Ela falando que pergunta como é que foi, como é que era ser santa, e diz que Santa Teresinha foi toda humilde, assim, e ela diz que a Santa Faustina ficou duvidando, foi como, gente, eu tô diante de uma santa, como que ela pode ter essa... Diz que, pelo que eu entendi no parágrafo, pelas parcas palavras de Santa Faustina, deu a entender, mas como que essa pessoa tá sendo tão humana? Não, gente, estamos falando com a Santa Teresinha, entendeu? Só que aí eu entendo o lado da visão da parte da Santa Teresinha para Santa Faustina. No fundo, o santo, ele, não, eu não fiz nada, é a graça de Deus só e nada mais. Inclusive, é uma postura, eu de novo falando esse tipo de coisa. Deus me livre se você me vai para o budismo. Tá renunciado isso, em nome de Jesus. Mas em algumas linhas budistas existem homens santos, monges santos, inclusive que fazem premonição, bilocação, um monte de coisa, revelações eles têm também. A grande maioria dos grandes monges, mestres aí do budismo, eles eram como os santos católicos, assim, tipo, não, eu não faço nada disso, eu não levito, eu não vejo nada, quem vê é fulano, não, essas coisas não é comigo. Diz que os grandes monges, grandes mestres do budismo eram homens muito humildes, sabe? Então, essa situação que eu li na Santa Faustina, Santa Teresinha deu a entender que não, eu sou uma pessoa normal, tudo, se comportou como uma pessoa. Então, eu acho que realmente Santa Faustina teve uma conversa com Santa Teresinha. De verdade, porque Santa Teresinha, em toda a sua humildade e lado carinhoso com o Senhor Jesus, jamais iria dizer, não, eu fiz isso mesmo. Não. Para você saber se a pessoa está numa boa caminhada, a pessoa tem que ser bem humilde. Bem tranquila mesmo, né? Eu tô longe disso, gente, porque eu sou estourada, né? Eu tô mais pro carisma de São Francisco de Sales, mas nunca vou chegar no nível dele também, tá? Mas assim, observe, né? As aparências podem enganar, mas alguns detalhes, mesmo na aparência, podem refletir a graça de Deus. Então fique atentos a alguns pregadores, algumas influências, até para mim. Você não precisa acreditar nas coisas que eu falo. Eu só cito as coisas que eu vivi, porque eu quero que Jesus, você tenha uma abertura para Jesus e faça uma experiência com o Senhor Jesus. Faça mesmo. Não precisa ser a mesma. E se for melhor que a minha, ótimo. Eu tô na fase de São João Batista, que ele cresça e eu suma. Nem diminua, que eu desapareça da face da terra, sabe? Não é para morrer não, mas é para virar pó mesmo, que ninguém saiba quem eu sou. Entende? Porque isso é Jesus resgatando você, é fazendo a conversão, é você se entregando a ele e ele buscando você. Isso é importante. Tem que ter reciprocidade. Beleza? Nunca deixe Jesus no vácuo. E nunca também seja só você estourando os ouvidos do Senhor Jesus com os seus pedidos aí materiais. Pede, pede, pede. Não. Se abra para a graça de Deus. Se você só pedir e depois ficar reclamando dele, você não se abriu para a graça de Deus. Entende? Gente, tudo de bom para vocês. Um ótimo dia de Santa Teresinha. Amanhã não esqueça de rezar para o seu anjo da guarda. Amanhã é dia dos santos anjos. Beleza? Da guarda. Aquela oração de criança, que não é tão de criança assim. Faz um vínculo aí, porque até São Padre Pio de Pietrautina fazia vínculo com os anjos da guarda. Beleza? E são testemunhos bacanas aí. Um abraço a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo.